amores do coração de Jesus, tudo bem com vocês? Em mais uma sexta-feira aqui no canal. Hoje, continuando nosso itinerário sobre as 12 promessas do Sagrado Coração, a gente vai refletir sobre a segunda promessa de Jesus, que vai falar um pouco mais sobre a graça de estado. Jesus promete que aos fiéis do seu coração, aos devotos de seu Sagrado Coração, ele concederá todas as graças necessárias para o seu estado de vida. Bom, então Jesus nos promete que ele dará todas as graças necessárias, toda a força necessária para a gente viver bem e exercer bem a nossa condição ou situação, as nossas responsabilidades de vida. Porém, mesmo a gente sabendo que Jesus tem essas graças guardadas pra gente, a gente ainda demora muito para ir buscar, a gente atrasa, a gente adia a nossa busca pela graça de Jesus. E tem uma historinha muito interessante que eu acho que vai retratar muito bem isso que eu tô falando pra vocês. Existia uma jovem muito rica, porém ela era órfã de pai e de mãe. E num certo dia veio a filha de um pedreiro e disse para ela que seu pai estava no leito de morte, mas precisava falar com ela porque ele tinha um segredo muito importante para revelar, mas que era para ela ir rápido porque ele já estava no leito de morte, já ia morrer. E a jovem ficou assim muito entusiasmada, se sentiu muito importante, né, para alguém querer confiar para ela um segredo no leito de morte, né? Porém, uma hora mais tarde, a filha desse pedreiro teve que voltar de novo na casa da jovem e falar para ela imediatamente, porque seu pai não iria aguentar mais. Que ele tinha um segredo muito importante para revelar, que era da sua mãe, que ela tinha guardado para ela um tesouro muito precioso, um tesouro muito grande. E era para dar para essa jovem apenas quando ela tivesse 20 anos. Mas como o pedreiro estava no leito de morte, ele já iria revelar para ela, porque ele não iria passar daquele dia, a morte já era certa. E aí que então a jovem resolve ir à casa desse pedreiro, para saber qual é o segredo, qual é o tesouro. E quando a jovem pisa na casa do pedreiro, o pedreiro morre, ele dá seu último suspiro. E a jovem não conseguiu saber aonde estava guardado esse tesouro, qual era esse tesouro. E a jovem procura na casa do pedreiro inteiro, revira a casa, mas mesmo assim não encontra. E assim é a gente com a graça de Jesus. A gente sabe que Jesus tem muitos tesouros, muitas graças reservadas pra gente. Mas mesmo assim a gente insiste em esperar, em demorar. E pode ser que quando a gente resolva ir atrás das graças de Jesus, resolva ir buscar no coração de Jesus, já não dê mais tempo, já seja tarde demais para buscar. Então nós precisamos ir rápido buscar essas graças do coração de Jesus. Mas existem diferentes graças, né? Existe a graça por excelência, que é o próprio Espírito Santo, que nos faz participar da natureza divina, nos faz ser santos, né? A gente, a partir do Espírito Santo, a gente pode ser santo. Existem também as graças sacramentais, que são as graças próprias de cada sacramento. Por exemplo, o sacramento do matrimônio. Existem graças próprias para as pessoas que são chamadas ao matrimônio, para que possam viver bem a vida familiar, na educação dos filhos, na vivência entre casal. Então tem graças próprias para lá, porque as graças matrimoniais não podem ser colocadas, por exemplo, no sacramento da ordem, para a vida sacerdotal, porque não condiz. Então, para a vida sacerdotal, para o sacramento da ordem, existem graças próprias para essa vida. E assim com os demais sacramentos, existem graças próprias do sacramento da confissão, existem graças próprias para o sacramento da crisma, existem graças próprias para o sacramento da Eucaristia. Então são graças especiais de cada sacramento. Existem também as graças especiais, que são chamadas carismas. O Espírito Santo distribui a quem ele quiser, como ele quiser, a toda a igreja, para com a finalidade comum da igreja, para o bem comum da igreja. Então, cada um tem um carisma especial que o Espírito Santo colocou para que a gente possa ajudar mais a igreja. E aí, então, nós temos a graça de estado, a graça da promessa de Jesus. A graça de estado, ela é diferente do estado de graça. Porém, é muito bom lembrar que sem a gente estar em estado de graça, a gente não pode receber as graças de estado, a gente não frutifica as graças de estado no nosso coração. Por exemplo, vamos pensar na sementinha de feijão. Se a gente coloca a semente de feijão em uma terra árida, numa terra seca, numa terra de areia, ela não brota, ela não germina. Porém, se a gente pega a semente de feijão e coloca ela numa terra úmida, numa terra fértil, a gente tem muito costume de fazer na escola, de pegar a semente de feijão e colocar num algodão cheio de água, num algodão molhado. A sementinha de feijão, ela cresce, ela germina. Assim é o nosso coração.
Quando o nosso coração decide pela conversão, quando a gente decide em viver em estado de graça, as graças de estado, elas podem germinar, florescer, frutificar no nosso coração. Porém, é muito bom lembrar que, por exemplo, quando a gente coloca a sementinha de feijão lá no algodão umedecido e ela brota, ela germina, a gente não pode só deixar lá, porque se a gente só deixar, ela vai morrer, ela não vai conseguir continuar a crescer. Assim é o nosso coração. A gente precisa continuar perseverando no nosso estado de graça, para que as graças de estado continuem crescendo e frutificando mais ainda na nossa vida. Mas afinal, o que é as graças de estado? As graças de estado, elas são as graças que Jesus nos concede, as graças que Jesus nos dá para que possamos ter força para a gente realizar bem as nossas ações, viver bem o nosso estado, a nossa condição de vida. Todo mundo é chamado a duas vocações iniciais. Todo mundo é chamado a essas vocações, que é a vocação à vida e a vocação à santidade. Porém, na vocação da santidade, para que a gente possa viver bem essa vocação, que a gente consiga alcançar essa vocação, Jesus nos chama a um estado de vida, nos chama a um serviço, a uma missão. E nesse estado de vida, a gente tem 3 estados de vida diferentes. A gente tem a vida sacerdotal, a vida consagrada e nós temos a vida laical, o estado de vida laical. O estado de vida do sacerdócio, a vida sacerdotal, ela é reservada para os homens, e ela se tem através do sacramento da ordem, um sacramento de serviço, e é um sacramento indelével. Na igreja a gente tem 3 sacramentos indeléveis, que é o sacramento do batismo, o da crisma e do sacerdócio, que até depois da morte a gente ainda tem a marca desses sacramentos. O segundo estado de vida é o estado da vida consagrada. São pessoas que assumem os conselhos evangélicos, né? Elas querem viver os conselhos evangélicos mais de perto, que é a obediência, a castidade e a pobreza. E o nosso terceiro estado de vida, que é a vida laical, que somos nós leigos, né? Que a gente não é nem padre e a gente não é nem religioso, religiosa. Nesse estado de vida, existem as pessoas que são chamadas à vida familiar, né? Que é a vocação do matrimônio, e também tem o celibatário, que são pessoas que não são chamadas à vida matrimonial. E aí Deus concede para nós graças especiais, uma força especial para que a gente consiga viver bem esse nosso estado de vida. Por exemplo, a vida matrimonial, né? Concede graças para que os pais vivam bem entre si e consigam educar bem os seus filhos, né? Concede uma graça especial, uma força especial para que eles vivam bem a responsabilidade dos filhos, né? Porque se os pais ensinam uma coisa errada para os filhos vão sair prejudicados, né? E assim para a vida sacerdotal, para os padres, para os religiosos, os celibatários. E também para a nossa condição, a nossa situação de vida, né? Por exemplo, eu ainda não assumi nenhuma vocação, ainda estou em discernimento, mas eu sou filha, eu sou irmã, eu sou estudante, e Deus concede para mim graças especiais para que eu tenha força de viver esse estado meu de vida, para que eu seja uma boa estudante, porque eu sendo uma boa estudante, uma boa aluna, me dedicando bem aos estudos, eu estou honrando o nome do meu pai e com a minha mãe. De estado de Jesus, de conseguir ser uma boa filha, uma boa irmã para os meus irmãos. E assim na sua condição de vida, na sua situação, você que é mãe, você que é pai, para que vocês exerçam bem a paternidade, a maternidade, para o padre com a paróquia, para o presidente com o país, o médico, o paciente, né, um diretor de hospital, né, ele tem que ter uma graça muito grande de Jesus para que ele consiga exercer bem a sua função, né, porque quantas pessoas não estão na sua responsabilidade? E ao contrário também, né, tanto o professor que tem que ter uma graça de Jesus para educar bem os seus alunos, quanto os alunos também têm que ter para com o professor. Então é uma graça que Jesus concede a todos para que vivam bem o seu estado de vida. Porque eu, por exemplo, eu tenho a responsabilidade da escola, eu tenho que ser uma boa aluna. Essa é a minha responsabilidade hoje em dia. Minha responsabilidade com a escola, minha responsabilidade com os meus pais, com os meus amigos. E todo mundo tem uma responsabilidade. E aí Jesus vai dar a graça e da força para que a gente consiga exercer bem essa responsabilidade, para que a gente não prejudique o outro e não nos prejudique. Como eu disse antes, né, para essa graça de estado frutificar tão bem em nós precisamos estar em estado de graça. Por isso a gente precisa viver a conversão. A conversão é uma decisão nossa. Nós decidimos pela conversão. E a partir daí entra a fraqueza. Aí entra as tentações.
E é aí então que entra a graça de estado, a graça da força para a gente vencer essa fraqueza. E a nossa graça, ela é de acordo com o que a gente busca. A gente precisa ir buscar. A gente pode buscar com um copo de água, a gente pode buscar com um litro, a gente pode buscar com um caminhão-pipa. É de acordo com que a gente busca a graça que a gente vai ter ela. Então vamos buscar as graças que Jesus reservou em seu coração para nós. E é isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, você tem gostado de aprender um pouco mais sobre as promessas do Sagrado Coração, fique atento porque toda semana a gente vai estar postando um vídeo novo, explicando um pouquinho mais sobre a devoção do Sagrado Coração de Jesus e aprofundando um pouquinho mais sobre as promessas de Jesus. Eu espero você na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus e com o amor de Maria.